Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, você que está na sua casa, acompanhando esse programa, ouvindo a palavra de Deus. Você é privilegiado por estar acompanhando, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui. Que Deus continue abençoando a todos que estão à frente desse trabalho. O nosso pastor Arnóbio Tavares, sua esposa, irmã Antônia, e toda a coordenação das crianças, do trabalho com as crianças, irmã Aline, que tem feito um trabalho abençoado para incentivar os meninos, as crianças a servirem a Deus. E hoje é de extrema importância nós incentivarmos as crianças a crescerem na presença do Senhor, a ouvirem e a viverem a palavra de Deus. E Deus tem nos dado meninos e meninas que têm servido ao Senhor com alegria e têm crescido na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. E eu quero trazer uma reflexão aqui, baseado nesse tema que está sendo trabalhado com as crianças. Eu quero ler em Gênesis capítulo 1, o versículo 26, a parte A, e depois o versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A, e logo em seguida o versículo 27. Está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Nós temos vivido, irmãos, em um mundo onde o sistema tem tentado impor ideologias, tentado impor doutrinas, tentado impor conceitos para confundir não apenas a mente das crianças, mas também de muitos adultos. E nós temos nos deparado com adultos que hoje já não sabem mais quem são, hoje já não conseguem mais enxergar a sua identidade. Pessoas que estão perdidas e não sabem dizer quem são. Muitos se identificando com coisas, com animais, com várias coisas, e esquecendo da sua verdadeira identidade. E esse tema veio em um tempo propício para trabalhar essa questão com as crianças. Quem eu sou? Eu sei quem sou. É na Bíblia Sagrada, é na palavra de Deus que nós entendemos a nossa real identidade. É na Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar a resposta de quem nós somos, porque somente em Deus nós encontramos a nossa identidade. Somente em Deus nós encontramos o real propósito das nossas vidas. E como já foi falado nessa manhã, Deus, Ele nos criou com um propósito. O Senhor, Ele não criou ninguém por acaso. Você que está aí no seu lar, que está na sua casa, você não foi criado por acaso, você não existe por um acaso, mas porque Deus planejou. Deus planejou o seu nascimento, Deus planejou a sua vida. E Ele planejou não para que você apenas viesse a existir por existir, mas Ele planejou com um propósito. E esse propósito envolve glorificar o nome dEle. Nós vemos aqui algumas coisas na Bíblia, alguns pontos que a Bíblia nos revela que nós somos. Nós vamos ver pela Bíblia, a primeira coisa que nós vamos descobrir na Bíblia é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E é por isso que hoje o mundo, o inimigo de nossas almas, ele tenta a todo custo deturpar essa identidade, roubar essa identidade do homem, para que ele pareça cada vez menos com seu Criador. Você foi criado à imagem e semelhança
do seu Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o desejo do inimigo é que a gente perca essa semelhança, perca essa identidade. Mas o Senhor, Ele nos criou para sermos semelhantes a Ele. E de que forma o Senhor nos fez semelhante a Ele? Ele nos fez, Ele fez o ser humano um ser racional. Ele lhe deu intelecto, Ele nos deu intelecto, capacidade de raciocinar, de planejar, de organizar. Então, dessa forma, o Senhor nos fez semelhantes a Ele, porque Ele nos fez um ser racional. Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 20, que o Senhor, Ele entregou a Adão, Ele delegou a Adão a tarefa de nomear os animais. E isso é uma atividade que requer intelecto, que requer capacidade de raciocínio. Então nós vemos, Deus fez o homem um ser intelectual. Deus, Ele deu ao homem capacidade de governo. Ele também nos criou para a imortalidade. O Senhor, Ele disse ao homem, domine sobre as aves, domine sobre os animais, sobre a terra. E Ele nos criou para vivermos com Ele para sempre. Porém, nós sabemos que, infelizmente, com a desobediência do primeiro casal, a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E com a morte, nós vemos esse relacionamento íntimo que o homem tinha com Deus se perdendo. O homem vai se afastando de Deus. Agora, o pecado fazia separação entre o homem e Deus. E agora, distanciado de Deus, ele já não tem mais aquela intimidade que ele tinha no jardim. O homem já não tem mais aquela aproximação, aquele relacionamento pleno que ele tinha com Deus no jardim. Mas é aí que Jesus Cristo, Ele entra para mudar essa história. Para mudar o rumo dessa história que parecia estar perdido. Mas não estava, porque Deus, Ele nunca perde o controle das nossas histórias, da nossa vida. E Jesus, Ele veio reconciliando o homem com Deus. Reconciliando o mundo com Deus, a humanidade com Deus. O relacionamento que havia sido perdido. Ele restaura, Ele faz a ponte entre o homem e Deus. Agora o homem, novamente, ele pode se relacionar. E agora o homem que foi feito criatura, a criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, agora por causa do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição, nós fomos feitos filhos. Esse é o segundo ponto que a Bíblia nos mostra, que eu quero refletir com os irmãos. Você é a imagem e semelhança de Deus, mas através de Jesus, do sacrifício de Jesus, você foi feito filho de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos e cremos no sacrifício de Jesus, nós recebemos de Deus o direito de sermos feitos filhos de Deus. É o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Glória a Jesus. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você creu no nome do Senhor? Você creu nesse sacrifício? Você creu em Jesus? Porque se você creu em Jesus, lembre-se nessa manhã que você é filho de Deus. Você não é mais apenas criatura. Porque o homem, ele foi feito criatura. Mas quando ele aceita a Jesus, quando ele crê em Jesus, ele passa a ser filho. Ele é feito filho de Deus. E como filhos, irmãos, nós somos amados. Ou seja, através da fé
que você depositou em Jesus Cristo, você passou a ser adotado por Deus. Você passou a ser filhos por adoção. Esse sacrifício de Jesus foi a provisão para que nós pudéssemos ter esse direito de sermos feitos filhos de Deus. Filhos amados, filhos por adoção, ou seja, você não é órfão, você tem um pai. E talvez você, eu não sei como você se encontra ou como você tem andado, mas se você tem se sentido como quem anda sozinho, se você tem sentido como quem está sozinho no mundo, lembre-se nesta manhã que o Senhor, Ele nos adotou como filhos. Você que já recebeu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, lembre-se nesta manhã, você tem um Pai e você não está sozinho nesse mundo. Porque Deus, Ele é um Pai responsável, Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que zela e Ele é um Pai que ama. E o amor dEle é tão grande por nós a ponto de nos comprar, de nos resgatar com o sangue de seu Filho Jesus. Em 1 João, capítulo 3, versículos do 1 ao 2. Diz assim, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 2, diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Essa é a nossa esperança. Esse é o amor de Deus por nós, a ponto de nos fazer seus filhos, de nos adotar como seus filhos, nos dar esse direito de sermos amados por Ele, de sermos cuidados por Ele, de sermos acompanhados, de não estarmos só, mas termos a sua presença todos os dias. Nós agora somos filhos, você é filho de Deus. E nós temos a esperança que um dia nós o veremos como Ele é, como Ele realmente é. Você é filho. E se você é filho, todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E nós somos livres. Romanos 8, 14 e 15 diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Você é filho de Deus, então você é guiado pelo Espírito de Deus. Lembre-se disso, o Espírito de Deus, a você que já recebeu, que reconheceu a Cristo, que recebeu ao Senhor e foi feito filho de Deus. Você já não anda como o mundo anda, você já não anda sem saber para onde vai, porque agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos dele. E ele não deixa os seus filhos andar à toa, ele não deixa os seus filhos andar sem rumo, porque ele guia os nossos passos. Você que talvez esteja pensando, mas o que eu faço agora, para onde eu vou? Se lembre, o Senhor, ele guia os nossos passos. O Senhor, Ele conduz a nossa história. E se o Espírito de Deus está em nós, a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão. Você não é mais escravo, você agora é livre. Você é livre no Senhor. E nós podemos desfrutar da liberdade que somente Jesus nos dá.
Então não precisa mais andar com medo, não precisa mais, agora já não há espaço para o temor, já não há espaço para o medo. Porque você é filho amado de Deus. Você já não é mais escravo. O escravo, ele anda em temor. Mas o filho, ele é amado e ele é livre. E essa liberdade, ela é tão grande que ele nos deu o direito, esse espírito que ele colocou em nós, o espírito de adoção de filhos. Através desse espírito, nós clamamos Abba, Pai. E essa é uma expressão, meu irmão, uma expressão íntima, é uma expressão de intimidade de filho para com o Pai. Agora você pode chamá-lo de Pai. Agora você pode falar com ele como um filho conversa com seu pai, porque Jesus, ele restaurou esse relacionamento. Agora você pode chegar intimamente e se relacionar com Deus, você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais andar como quem anda com medo, porque você tem um Deus que ele ama, você tem um Deus que ele protege, que cuida da sua vida. E que é o seu Pai. Não tenha receio de chegar ao seu Deus. Não tenha receio de se aproximar desse Deus, porque esse é o prazer que Ele tem. E que nos aproximemos dEle. E se você talvez, que é filho, mas andou distante, mas tem se afastado, tem andado distante. Nessa manhã o Senhor te lembra. Você tem Pai. E você pode novamente se aproximar dele. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa caminhar como quem não sabe para onde vai. Você pode caminhar com o seu Pai. Você pode clamar a Ele. E pedir que Ele cuide de você. E pedir que Ele guie os seus passos. Não ande com medo. Mas tenha intimidade com Deus, se relacione, se aproxime dEle. Então veja, meus irmãos, o Senhor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor, Ele nos tornou filhos, porque éramos apenas criatura, mas Ele nos adotou como filhos. E como filhos nós somos amados. Como filhos, nós nascemos de novo, fomos feitos novas criaturas. Como filhos, nós somos livres e somos guiados pelo Espírito de Deus. Mas não é apenas isso. Quem é filho também é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ao nos tornarmos filhos, nós nos tornamos também herdeiros. O nosso Deus é um Deus de riquezas. O nosso Deus tem riquezas celestiais preparadas para os seus filhos. E nós sabemos que para herdar uma herança, é necessário fazer parte da família. É necessário ter um parentesco. Nós recebemos esse direito. Agora que você é filho, você pode herdar as promessas de Deus. Agora que você é filho, você pode herdar as riquezas de Deus. Gálatas 4, versículo 7. A Bíblia diz: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Através de Cristo você herdou. E o que foi que nós herdamos? O que foi que nós herdamos em Cristo? Nós herdamos a promessa de vida eterna. Nós herdamos as riquezas celestiais. Irmãos, a Bíblia nos mostra, e nós sabemos disso, que nesse mundo nós passamos por aflições, nesse mundo nós passamos por dificuldades, por dores. Mas o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8,
versículo 18. O apóstolo Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, embora você hoje passe por dificuldades, embora você hoje possa estar até passando por aflições, embora você hoje possa até estar se sentindo solitário, se sentindo só, mas se você creu em Cristo, se você recebeu esse espírito de adoção, se você foi adotado como filho, e você é um filho amado de Deus, você precisa trazer à sua memória nessa manhã que o que nós passamos aqui não se compara à glória que Deus tem reservado para nós. Não se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o receberam, que o aceitaram. A glória que Deus preparou não se compara com aquilo que passamos aqui. É necessário que nós venhamos padecer nesse mundo por um tempo. É necessário que, a Bíblia diz, é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há uma glória reservada para os filhos. Há uma glória reservada para aqueles que são filhos. E o peso dessa glória não se compara ao que você tem sofrido neste mundo, ao que você tem passado neste mundo. É por isso que vale a pena estar com Deus. E se você ainda não está caminhando com Ele, se você ainda não faz parte dessa família, você precisa crer no nome de Jesus. Você precisa aceitá-lo, você precisa crer no seu sacrifício e passar a ser filho, porque a Bíblia diz, nós somos criaturas, mas nós passamos a ser filhos a partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós o recebemos. Então, meu querido irmão, lembre-se nesta manhã, não importa o que você tem passado, não importa o que você tem sofrido, há uma glória ali esperando. Há uma cidade celestial que foi preparada para nós, para aqueles que creem em Jesus. Nós temos a promessa de vida eterna. Quando o homem pecou, a morte entrou no mundo. Mas o Senhor, Ele veio, nos remiu, nos resgatou e agora nós podemos passar a eternidade com Deus. Nós não precisamos passar a eternidade longe dEle. Nós não precisamos viver afastados do nosso Deus, afastados do nosso Pai. Ele nos deu o direito de tomar posse dessa promessa. A vida eterna. A vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Glória a Jesus. Nós herdamos perdão. Não merecíamos. Estávamos como inimigos de Deus, afastados dele. E o nosso pecado o ofendia, mas ele nos remiu. Com o sangue de Jesus, Ele nos comprou, Ele nos lavou. Agora você é perdoado. E talvez o inimigo tente lançar na sua mente a forma como você já viveu. Talvez o inimigo tente lançar na sua mente que você não tem valor. Talvez o inimigo tente colocar nos seus pensamentos de que você não merece esse amor. Mas a Bíblia nos mostra que em Cristo nós fomos perdoados. Em Cristo você recebeu perdão, em Cristo você recebeu a regeneração. Ele nos remiu. Glória a Deus. E não apenas nos remiu. Ele nos fez cidadãos dos céus. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos filhos. Nós recebemos essa promessa de vida eterna. Nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Nós temos essa promessa de reinar com Cristo. Mas não apenas isso, Ele também nos deu uma nova cidadania.
Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3. Versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. O apóstolo Paulo afirmou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Veja que promessa gloriosa. Ele não apenas nos fez semelhança dele, ele não apenas nos tornou filhos, ele não apenas nos fez herdeiros de Deus, ele também nos deu uma nova cidadania. Ele preparou uma cidade para nós. A nossa cidade está nos céus. Nós não somos desse mundo. Nós não vamos ficar aqui, porque o Senhor preparou um céu de glória para nós. O Senhor preparou uma cidade celestial para nós. E nós esperamos o nosso Salvador. E veja o que acontecerá quando chegar esse dia em que nós poderemos habitar com Ele para sempre. Ele transformará o nosso corpo abatido. Então essas dores que você tem enfrentado nessa vida vão ficar para trás. Essas aflições que você tem enfrentado nessa vida vão ficar para trás. Porque o que o Senhor tem preparado é muito maior e glorioso. Ele transformará o nosso corpo abatido de acordo com o seu eficaz poder, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E nós vamos ser, o nosso corpo será glorioso, não mais abatido, mas agora um corpo glorioso. Essa é a promessa que Ele tem nos dado. É isso, irmãos, que nós vamos herdar. É isso que você, que já foi adotado como filho, é isso que você, que é filho de Deus, vai herdar. Uma nova cidade. Então não se apegue a este mundo. Não se apegue com aquilo que é passageiro. Nós não somos desta terra. Nós nos tornamos cidadãos do céu, porque Ele nos fez nação santa, povo adquirido. E por que Ele nos tornou nação santa e povo adquirido? Para anunciar as virtudes dEle. As virtudes dEle que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Você agora não anda mais em trevas, você é filho da luz. Você é filho de Deus, você anda na luz. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não anda mais em trevas, você anda na luz. Você não anda mais com medo, você anda em liberdade e em novidade de vida, porque Cristo lhe fez nova criatura. Aleluia. Então talvez o inimigo tenha tentado lhe convencer e colocar pensamentos em sua mente, pensamentos de desistência, pensamentos de que não vale a pena, pensamentos de que a sua vida não tem valor. Mas a Bíblia nos mostra como nós somos preciosos diante de Deus. Por quê? Por que nós somos preciosos? Porque Ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho. Então, enquanto o homem ele buscar a sua identidade, enquanto o homem procurar no mundo, enquanto o homem procurar nas coisas terrenas, se encontrar, procurar a sua identidade nas coisas que estão deste mundo, vai continuar perdido, porque somente em Cristo, somente nele, e somente através da Bíblia Sagrada, nós podemos descobrir quem nós somos. Se você tem andado assim, tentando achar sentido para a sua vida, tentando achar o propósito para a sua vida nas coisas desse mundo, e até hoje você não sente que encontrou o real sentido da sua vida, é porque você tem procurado no lugar errado. O Senhor lhe criou imagem e semelhança dele. Você não vai se encontrar em nenhum outro lugar. Você não vai se encontrar em nenhum outro, somente nele. Porque você foi criado imagem e semelhança dele.
Então, se você está andando distante, tentando procurar sentido para a sua vida, tentando achar o propósito da sua vida, e até se convencendo de que a sua vida não tem sentido nenhum, de que não tem porquê existir, a palavra de Deus te lembra nessa manhã que Deus lhe criou com um propósito, que Deus lhe chamou e lhe criou não apenas para existir por existir, mas para ser filho dele, para que ele fosse glorificado através da sua vida. A sua vida tem valor e a sua vida tem um propósito. Não procure a sua identidade em coisas passageiras. Não procure a sua identidade neste mundo, mas procure a sua identidade em Cristo, porque você vai encontrar. Você não encontrou plenamente ainda esta identidade, porque você está procurando em outras coisas. Mas quando você procurar em Cristo, quando você lembrar do que a palavra de Deus diz sobre nós, você vai entender quem você é. Você vai entender por que você foi criado. Você vai entender por que Deus lhe chamou. Então eu deixo essa reflexão nessa manhã, baseado nesse tema maravilhoso. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, o que Deus diz que nós somos. E Deus diz que nós fomos feitos, imagem e semelhança dele. Deus diz que nós fomos feitos para sermos filhos. Quando você aceita Cristo e o recebe, você se torna filho. Não ande como quem está sozinho, como quem não tem pai. Lembre-se nesta manhã, você tem um pai que ele ama. E o nosso Pai Celestial, ele não desampara. O nosso Pai Celestial, talvez você pense, talvez até você tenha tido alguma experiência paterna, alguma experiência com o seu pai, talvez, que não foi muito boa. Talvez você teve uma experiência negativa. Talvez você até cresceu longe do seu pai biológico. Mas nessa manhã, o Senhor, ele lhe lembra. Deus é o nosso Pai Celestial. E você não precisa caminhar sozinho, você não precisa viver distante dele. Você pode caminhar com ele, você pode viver com ele. E você pode desfrutar desse amor que ele graciosamente nos oferece. Se você não se sente amado neste mundo, por aqueles que lhe cercam, lembre-se nessa manhã, o Senhor, o amor dele por você é incomparável. O amor dele por você não tem dimensão. Ele te amou de tal forma que te comprou com o sangue de Jesus. Então se lembre do que você é em Cristo. Não deixe que o mundo, não deixe que as ideologias venham colocar na sua mente que você é outra coisa, ou que você não tem valor. Mas lembre-se que na palavra de Deus está a sua identidade. E toda vez que você esquecer, por que eu nasci? Por que eu fui criado? Volte-se para essa palavra. Porque você foi criado com um propósito e você tem valor para aquele que lhe criou. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.